amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, querida igreja, seja bem-vinda ao nosso canal e a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, a canonicidade bíblica. O texto áureo da nossa lição está no Salmo número 12, verso 6, onde faz uma comparação, dizendo que a Bíblia Sagrada ela é pura, tão pura quanto a prata que foi purificada 7 vezes no fogo. Certamente que já está enraizado no coração da igreja esta pureza da palavra do Senhor. Dessa forma, todos nós reconhecemos a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Todos nós consideramos que os 66 livros da Bíblia Sagrada são suficientes para trazer tudo aquilo que Deus desejou revelar ao ser humano. No entanto, talvez você já tenha se perguntado, como foi que chegou-se à conclusão destes 66 livros? Por que não tem mais? Por que não tem menos? Talvez você tenha se perguntado quais foram os critérios que foram utilizados para definir qual livro entra e qual livro não entra na Bíblia Sagrada. Esse é o assunto que estaremos estudando nesta lição. 3 objetivos que eu trouxe para você, considerando que a nossa lição, os objetivos estão errados, eu trouxe 3 objetivos aos nossos irmãos. Primeiro, o que é canonicidade. Segundo, entender por que a Bíblia é canônica. E terceiro, quais os princípios ou os critérios que definem se um livro é sagrado ou não. O primeiro capítulo da nossa lição, a canonicidade bíblica. O primeiro tópico, definição. Vamos definir o que é o cânon. Cânon, tanto no hebraico quanto no grego, significa literalmente vara de medir, semelhante à nossa régua. Era utilizada como padrão para fazer medição das coisas, seja uma casa, seja um terreno, poderia mudar o que seria medido, mas a medida seria sempre a mesma. O metro seria sempre o mesmo, o centímetro seria sempre o mesmo. Logo, o cânon significa vara de medir. Com o tempo, foi se tornando o cânon mais popular e passou-se a ser utilizado como padrão para todas as coisas. Quando se dizia que alguma coisa tinha regras, aquela coisa tinha um cânon, ou seja, tinha uma regra específica. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é a regra de fé e de vida para todos os cristãos. Aqui é o nosso cânon bíblico, ou seja, a nossa vara de medir, a nossa norma, o nosso padrão, a nossa regra é a Bíblia Sagrada. A nossa lição traz o seguinte texto: o cânon bíblico é a coleção de livros reconhecidos pela Igreja cristã como divinamente inspirados por Deus. Aqui já nos traz um conceito muito importante, que não é o ser humano, ao reconhecer um livro para compor a Bíblia, que tenha tornado esse livro sagrado. Não, o livro já era sagrado. O que o ser humano fez foi apenas reconhecê-lo. O livro já era inspirado. O que o ser humano fez foi reconhecer a inspiração. Homem nenhum tornou o livro da Bíblia inspirado, autorizado ou com inspiração divina ou autoridade divina. O ser humano apenas reconheceu. Este reconhecimento dado para os livros que compõem a Bíblia Sagrada é dividido entre 2 povos. O povo hebreu reconheceu os 39 livros do Antigo Testamento como sendo livros inspirados por Deus. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 2, a Bíblia Sagrada diz que pertencia aos hebreus a responsabilidade de guarda das leis do Antigo Testamento, ou seja, coube a eles a esse reconhecimento da canonicidade do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento coube à igreja primitiva. E a partir de agora, nós vamos ver as formas como eles fizeram para definir o que entrava na Bíblia e o que não entrava, ou seja, o que era canônico e o que não era canônico. O segundo tópico da nossa lição, os critérios canônicos. Vamos ver aqui 4 critérios.
Primeiro, a credibilidade. A credibilidade do livro? Não, a credibilidade do escritor. Ele era profeta? Então vai ser reconhecido como um livro inspirado por Deus. Ele era apóstolo, então vai ser reconhecido como inspirado por Deus. Fora profeta e apóstolo, aqueles homens que foram chamados por Deus, ainda se reconheceu os escritos de alguns homens que estavam no seio profético e seio apostólico, ou seja, acompanhavam. Era o caso de missionários, como o missionário Lucas, como o missionário Marcos, né? Então eram pessoas que não eram apóstolos e nem profetas, mas por acompanharem, estarem convivendo ali no meio apostólico, foram também lhe dado credibilidade. Segundo critério, universalidade. O que significa isso? O livro precisava ser aceito entre vários dos povos judeus, entre vários dos povos cristãos, várias comunidades da igreja primitiva, comunidades do povo judeu precisavam reconhecer que o livro do profeta Joel era um livro inspirado por Deus. Se houvesse uma dúvida se era ou se não era, porque não se reconhecia aquele profeta e nem o seu livro como algo inspirado, então já não faria parte do cânon bíblico. Mas se era reconhecido o profeta e os seus escritos, então é um segundo critério para ser aceitável no cânon bíblico. Terceiro, o conteúdo do livro. O conteúdo do livro era muito importante. Por quê? Porque um profeta escrevendo o seu livro não poderia combater o ensino do outro. Precisava haver uma compatibilidade. Da mesma forma, os apóstolos. Já pensou se Pedro escrevesse uma coisa e Paulo desmentisse Pedro no seu livro? Então, não haveria inspiração ou para Pedro ou para Paulo. Então, considerando que os livros eram espirituais e, além de espirituais, não se chocavam em seus ensinos, então esse era um critério para ser considerado canônico. E, em quarto lugar, a inspiração. Era reconhecer no escrito que havia uma inspiração divina, ou seja, é reconhecer que a origem era divina, era reconhecer que as mensagens ali escritas, as mensagens proféticas se cumpriram. Isso lhe dava a condição de inspiração. Então, se era inspirado, também é um excelente critério para que fizesse parte do cânon bíblico. Qual era a importância disso, meus irmãos? A importância disso era porque muitos livros estavam sendo escritos aonde os escritores reivindicavam a inspiração. E por causa desse grande volume de escritos, aonde se falava sobre a oração aos mortos, aonde se falava sobre a ascensão de Moisés, aonde se falava sobre a ascensão de Enoque, de Judite, dos Macabeus, houve uma necessidade, em meio a um volume enorme de escritos que estavam aparecendo, se definir. E esses eram os critérios que foram utilizados para a definição. Já já nós vamos ver outros princípios. O segundo capítulo da nossa lição fala agora sobre a formação do cânon. Primeiro tópico, a data e o período. Acompanhe aí na tela do seu celular. 1542 anos ou 16 séculos foi utilizado para a formação do cânon bíblico. Esses 1542 são divididos em 1046 anos que competem ao Antigo Testamento. Foi o tempo que se levou para o Antigo Testamento ser escrito de Gênesis a Malaquias. Nós temos aí no meio 400 anos de período interbíblico, foi aonde Deus não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo, e nós temos o ano 1, que nós temos a partir do ano 1 depois de Cristo, 96 anos, que compôs-se o Novo Testamento, do livro de Tiago, que é o primeiro, mas na sua Bíblia não está em ordem cronológica, de Mateus a Apocalipse, levou 96 anos para escrever o cânon da Bíblia Sagrada. Amém? Esse então é o período que se levou para escrever todos os 66 livros da Bíblia. O segundo tópico do capítulo 2, inspiração canônica.
Preste atenção, muito importante esse tópico. A canonicidade é determinada pela inspiração. É a inspiração de Deus no livro que determina sua canonicidade. Perceba só, não é tornar o livro canônico que ele se tornou inspirado, não. A inspiração do livro é que levou ele à canonicidade, ou seja, ele foi reconhecido e não transformado em inspirado. Continuando a leitura, Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus acata. Deus revela e o seu povo conhece que foi o Senhor que revelou. Ou seja, meus irmãos, para que um livro se torne canônico, houve a necessidade do ser humano parar e reconhecer entre vários volumes de livro quais os livros possuíam inspiração. Não era qual livro dá inspiração. Não era apenas pegar um livro qualquer, colocou na Bíblia, a partir de agora ele vai ser inspirado. Não, ele já é inspirado, apenas o ser humano reconheceu e assim ele foi composto junto dos 66 livros para compor a nossa Bíblia Sagrada. O que significa dizer que a minha Bíblia é canônica? O que significa dizer, ei, essa Bíblia aqui ela é canônica? O que significa isso para mim como cristão? Significa reconhecer que a minha Bíblia é inspirada por Deus. Significa dizer que esta palavra tem autoridade divina. Significa dizer que esta palavra é uma revelação de Deus dada ao homem. Não é sabedoria humana, não é invenção humana, não é capacidade humana. Foi Deus quem deu para o ser humano. Por isso, meu irmão, não tenha dúvida. Poderosa é a palavra do Senhor para estar em nosso meio e para edificar a igreja de Cristo. O terceiro tópico da nossa lição, aqui do capítulo 2, o princípio da canonicidade. Meu irmão, para você ter uma ideia da necessidade de ter princípios para poder reconhecer a canonicidade de um livro, ela era muito grande, essa necessidade, porque estavam aparecendo tantos livros da Bíblia. Por exemplo, você talvez já tenha ouvido falar que Jesus teria supostamente casado com Maria Madalena. É um livro que foi escrito na época da igreja primitiva, que, no entanto, não foi considerado canônico, não foi considerado sagrado, era o Evangelho de Tobias. Já tem outros evangelhos, tem mais de 100 evangelhos escritos por aí, que não foram considerados canônicos, exceto os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem outro livro, por exemplo, que diz que Jesus achou um passarinho que estava morto e ao Jesus tocar naquele passarinho, ele recuperou a vida e saiu voando. A história é bonita, no entanto não está na Bíblia Sagrada. No objetivo de tentar preencher as lacunas da infância de Jesus, foram criando-se essas lendas, essas histórias que não está na Bíblia. Por isso, meu irmão, não é canônico. Mas havia um volume tão grande de livros sendo escritos, muitos evangelhos, muitas cartas, muitos escritos assim, e todos os escritores requeriam para os seus escritos a inspiração divina. Todos eles queriam dizer, não, meu livro ele é inspirado, eu escrevi esse livro, é inspirado por Deus. A igreja primitiva, então, percebeu a necessidade de definir quais seriam os livros que seriam separados para compor a nossa Bíblia, ou seja, formar o cânon sagrado, o cânon da Bíblia Sagrada. Assim, se fizeram alguns princípios, 5 princípios que foram utilizados para poder reconhecer os livros que realmente eram inspirados por Deus. O primeiro princípio: o livro ele é autorizado, ou seja, ele veio da parte de Deus, ou seja, foi Deus quem falou e o ser humano apenas escreveu? Esse era o questionamento. Se o escritor escreveu assim diz o Senhor, quer dizer que foi Deus, é Deus quem está falando e não do próprio profeta. Quando os apóstolos disseram, assim disse o Espírito Santo, ou nossa pregação não é de sabedoria humana, mas é pelo poder de Deus. O que eles estavam dizendo para nós? É que aquilo que eles escreveram veio de Deus e não da sabedoria do homem. Assim, era um primeiro princípio. Se não foi Deus quem falou, se o livro não está dando essa autoridade, essa origem divina,
então já não era para ser reconhecido como um cânon sagrado. Segundo princípio, o livro ele é profético, ou seja, foi escrito por um servo de Deus. Aqui, meu irmão, foi um dos itens que mais cortou livros da lista do que seria livro canônico ou não. Sabe por quê? Porque definiu-se na igreja primitiva que os livros que seriam verdadeiramente canonizados ou reconhecida sua inspiração seriam os livros escritos por profetas, por apóstolos ou por aqueles que conviviam no seio daquele ministério. Logo, se não era apóstolo, se não era profeta, se não era um missionário que convivia ali, então pode esquecer, o seu livro já não era inspirado. Isso estava dando autoridade ministerial e reconhecimento da chamada divina para aqueles que escreveram o livro da Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que os nossos livros que estão na Bíblia são escritos por homens que tiveram reconhecimento na sociedade da sua época de que eram verdadeiramente homens de Deus. O terceiro princípio para um cânon bíblico, o livro ele é digno de confiança, ou seja, fala a verdade acerca de Deus. Porque, meu irmão, se entrasse em conflitos, ensinos daquele livro, se não dava para confiar que aquele ensino era divino ou era uma de sabedoria humana, logo, meu irmão, também não era considerado inspirado. Então era preciso que houvesse uma confiança nos livros, precisava concordar com os ensinos apostólicos e com os ensinos proféticos. Imagine aí, já pensou se os ensinos de Tiago não batia com os ensinos de Lucas? Já pensou se os escritos de Paulo não batia com os ensinos de João? Então não dava para formar uma mesma composição bíblica, porque um ensino contradizia um outro. Então era necessário haver uma confiança entre os ensinos para que houvesse uma compatibilidade também entre os ensinos da Bíblia Sagrada. O quarto ponto, o livro escrito era dinâmico, ou seja, tinha poder de transformar vidas. Sabe por que esse critério é importante? Porque se o escrito foi divinamente inspirado, então ele tinha poder para transformar. Porque se é palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz e transforma a vida do homem. Logo, se alguém escreveu um livro, ele desejou que aquele livro fosse considerado inspirado pela igreja primitiva, mas o seu livro não tinha inspiração para transformar a vida de pessoas, logo a igreja primitiva descartou esse livro como inspirado. Quinto ponto, o livro ele era aceito pelo povo de Deus para qual foi escrito, ou seja, o povo para quem foi endereçado aquela carta reconheceu aquela carta como sendo de Deus, reconheceu aquele escrito como sendo divinamente inspirado por Deus. Se aquele povo tivesse reconhecido, era um critério ou era um princípio que faria, que eu estaria compondo, lhe dando um reconhecimento da sua inspiração. Então, meu irmão, tenha certeza que esta palavra que está na sua mão, ela é, primeira, autorizada por Deus. Segundo, ela é profética. Terceiro, ela é de confiança. Quarta, ela é dinâmico. E quinto, ele é aceito. Então, meu irmão, não tenha dúvida. Leia a palavra, viva a palavra e cumpra-se o que está escrito na palavra, porque ela é a norma que nós precisamos usar para viver. É a nossa regra de fé, é o nosso cânon bíblico. Um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui é se Jesus citou ou se Jesus foi citado no livro. Para considerar um livro canônico, a teologia também acrescenta, não está na nossa lição, mas a teologia também acrescenta esse ponto. Se Jesus citou o profeta, então Jesus estava reconhecendo aquele profeta com uma chamada divina. Se o profeta anunciou a vinda do Messias, ou falou acerca do Messias, reconheceu a divindade de Jesus de Nazaré, um livro apostólico, reconheceu
reconheceu a divindade de Jesus de Nazaré, então entrava também nos princípios pelo qual um livro era considerado canônico. Então, meu irmão, tenha certeza, os livros que você tem em mão, eles foram preservados desde a igreja primitiva até hoje para nos dar a confiança de que essa preservação é porque a igreja primitiva considerava esse livro inspirado por Deus. O capítulo de número 3 da nossa lição, outras definições de canonicidade. Esse capítulo aqui, meu irmão, ele retrata sobre a forma como a igreja primitiva e também os judeus ratificavam, reconhecia que os escritos eram realmente escritos sagrados ou canônicos. O primeiro tópico, escrituras sagradas. A Bíblia Sagrada nos conta a história, por exemplo, da lei de Moisés, que ela foi tão rapidamente reconhecida como sendo realmente um livro inspirado por Deus, ou seja, sagrado, que quando pegou-se a lei, aonde foi que guardaram a lei? Dentro da Arca da Aliança. Isso é ou não é uma prova de que era considerado sagrado? Depois que foi construído o templo, a lei de Moisés foi colocada lá dentro do templo, guardada. Se o templo era santo, logo os utensílios também o era. Então isso já mostra para nós que as escrituras sagradas, o livro de Moisés, eram reconhecidos como sagrados e inspirados por Deus. Segundo tópico, escritos autorizados. Autorizado significa que eles tinham autoridade divina. Está escrito na Bíblia Sagrada, lá em Josué capítulo 1 e verso 8, a Bíblia Sagrada dá uma ordenança que todo rei, quando fosse empossado em Israel, precisava ter um livro da lei do seu lado para todo dia fazer leitura, para que aprendesse a temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Se o livro sagrado, o Antigo Testamento, os livros proféticos estavam do lado de um rei, não era por qualquer motivo, é porque ele era considerado sagrado, inspirado com uma origem divina. O último tópico da nossa lição, livros proféticos, é uma outra definição da canonicidade. Os livros proféticos foi um reconhecimento que era dado aos livros onde se reconhecia o período profético. Todos os livros que foram escritos fora do período profético, chamado de a sucessão profética, né? Portanto, para ser canônico, qualquer livro do Antigo Testamento deveria vir de uma sucessão profética, ou seja, o livro precisava ser escrito por um profeta. Não era profeta, não fazia parte, não tinha o reconhecimento de homem de Deus, então o seu livro também não seria considerado inspirado por Deus. Meu irmão, tenhamos em nossa mente uma coisa. O cânon bíblico, ele foi formado com critérios que reconheceram a inspiração divina. E este reconhecimento foi o que levou a compor a palavra de Deus. Não tenha dúvida, o que você tem em mãos é poderosa para transformar a vida e para levar o homem até o céu. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a palavra do Senhor, não deixe de alimentar a sua alma com as sagradas escrituras. Leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite e você não vai estar perdendo nada, você estará investindo na sua vida cristã e na sua vida espiritual. Muito obrigado porque você assistiu essa aula. Lhe peço que você possa compartilhar com seus amigos e, se puder, se inscreva em nosso canal. Faça sua inscrição no nosso canal, aperte aí no sininho, dê um like, um joinha, faça um comentário se você quiser, mas nos ajude a manter este canal e até o domingo que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.